Olá, me chamo Amanda Crisley Pedrosa Braga Pinto, faço parte do programa de pós-graduação em música da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje quero compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, essa comunicação intitulada ao perfil multi-instrumentista na formação inicial de professores de música, uma pesquisa em andamento. Essa comunicação ela traz em seu conteúdo uma pesquisa de mestrado ainda em andamento, em que se dedica a analisar a característica multi-instrumentista nos alunos de graduação da licenciatura em música e como esse perfil pode se tornar relevante na atuação do professor de música da educação básica, a partir de relatos de experiência e em diversos contextos de atuação. A escolha desse tema se deu por meio de uma escrita autobiográfica, em que o termo multi-instrumentista se mostrou presente em minha vida, e através dessa busca pude compreender e identificar minha conexão com o aprendizado de vários instrumentos musicais, a educação musical e os contextos diversos onde ela está inserida. Então, seguindo o meu percurso até aqui, de aprender para ensinar devido à necessidade do meio onde estou inserida, assim tenho me adaptado e contornado as dificuldades que corroboram para a construção da minha característica multi-instrumentista, o que tornou minha prática mais abrangente e possibilitando ser flexível tanto na aprendizagem quanto na transmissão do ensino de música. Então, pensando na diversidade do contexto onde a música ela está inserida, Souza ela vai tratar dizendo que a aprendizagem não se dá num vácuo, mas num contexto complexo. Isso define bem as experiências pelas quais passei em contexto religioso, revelando tamanha complexidade dessa comunidade onde o trabalho é voluntário e o amor à obra se sobressai a qualquer dificuldade, e o desafio de ensinar acaba se tornando prazeroso. Então, quero falar um pouco agora sobre educação musical e o perfil multi-instrumentista. A educação musical é uma área de conhecimento que abrange diversos contextos de ensino e em diferentes modalidades, e que o seu termo abrange muito mais do que a iniciação musical formal, isto é educação musical, aquela introdução ao estudo formal da música e todo o processo acadêmico que o segue, incluindo a graduação e a pós-graduação. É educação formal, o ensino e a aprendizagem instrumental e outros focos. É educação musical, o ensino e termo informal de música. O ensino e aprendizagem informal de música. Desse modo, o termo abrange todas as situações que envolvam ensino e ou aprendizagem de música, seja no âmbito de sistemas escolares, acadêmicos, seja fora deles. Logo, o seu campo de aprendizagem e ensino se mantém atualizado e aberto a novas possibilidades do fazer musical, corroborando para o crescimento e avanço dessas áreas de conhecimento que têm se mostrado cada dia mais importantes na formação ética do ser humano. Sempre associamos a educação musical ao treino, ao ensino, treino de música. E relativamente isso está interligado, pois o professor de música ele é habilitado para ensinar música. Entretanto, esses ensinos podem tomar rumos bem diferentes, e é nesse ponto que quero tratar nesse momento. Treinar um instrumento para se obter uma performance desejável, uma técnica perfeita, é algo muito relevante e importante quando se fala em música. Mas há algo que deveria ser tão importante quanto o que é o educar musicalmente. Conforme nas proposições de Buhmann, nem todo o processo de ensino musical leva para fins educacionais. Nem todo ensino de música é educacional, seja em intenção ou em resultado. Uma das formas equivocadas de se pensar é que as únicas razões para ensinar música são para desenvolver altos níveis de proficiência musical e para transmitir tipos particulares de conhecimento musical. E é nesse ponto que a educação musical ela se difere do treino de música, como Buhmann ele trata, fazendo a distinção entre esses dois termos. Treinamento musical prepara pessoas para o que é. Ele atende, desenvolve o hábito existente. A educação musical, ao contrário, desenvolve o hábito de mudar hábitos e nutre a capacidade de reconhecer quando a mudança se tornou uma necessidade. Buhmann, 2020. O autor ainda enfatiza sobre ensinar música ou através da música, pois são processos diferentes, onde ele sugere que os nomes precisam ser diferenciados, um de educação musical e o outro de ensino, treino musical. Tanto a educação musical quanto o ensino, treino de música, querem alcançar o mesmo objetivo, que é ensinar música de forma coerente, com transmissão de habilidades e conhecimentos. Porém, nem sempre esses ensinos têm valores educacionais, sem negligenciar a música, como Buhmann diz com toda a sua técnica.
Enquanto as escolas especializadas treinam determinadas técnicas e métodos, a educação musical ela ensina o que pode ser feito através da música. A principal preocupação dos educadores musicais precisa ser o ensino da música significativo de forma educativa. E é aí que entra a formação acadêmica desse profissional. Ela está diretamente ligada à sua atuação em sala de aula enquanto professor e na forma de assegurar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem que irá gerar conhecimento e habilidades musicais. É nela, a sala de aula, que se mostrará toda a desenvoltura e conhecimentos adquiridos na academia e assim estar de acordo com sua prática. Mas a formação inicial é o primeiro passo, pois ela é somente uma etapa da construção da docência. Uma etapa importante, mas não o suficiente, pois somente a formação não basta para ser professor. Gauck, 2013. Entretanto, o docente necessita se contextualizar para atingir as necessidades que lhe sobrevêm, tornando assim a educação musical um tanto humanizadora, onde o centro é o próprio educando, pois a educação que lhe é devida necessariamente está comprometida com a construção da autonomia dos sujeitos, construção que não ocorre em data marcada, como diria Freire, mas que é um processo. Galon, 2013. A educação musical deveria ser compreendida como um diálogo entre o educador e o seu educando. Assim, juntos compreendem por meio das relações do saber e do aprender, onde o processo se dá pela colaboração. Para que isso aconteça, a mudança de atitude do educador musical deve ser relevante a ponto de proporcionar essa humanização, onde possibilita que seu aluno a se desenvolver em sua totalidade, tornando o saber musical como um processo natural e saudável. Por outro lado, nem sempre essa mudança é algo simples de acontecer, mas necessária se de fato é o que queremos. Pena relata que o fato é que toda a construção do novo é difícil, colocando em jogo não apenas o romper da inércia e os padrões estabelecidos, mas também enfrentar o desconhecido e criar condições para mudanças que não sejam apenas de nomes e de discursos, mas sim transformações efetivas de prática, postura e de concepções. Ser multi-instrumentista nesse contexto humanizado é algo que possibilita ao futuro docente atender e entender a música como parte do mundo, algo indissolúvel. Compreender que no fazer musical não basta apenas tocar um instrumento, mas sim usar todas as formas de possibilidades de fazer som para o fazer musical. O termo multi-instrumentista é muito comum para se referir à habilidade de músico que se desenvolve em um ou mais instrumentos. No entanto, neste trabalho, o termo será abordado para conceituar o indivíduo que, além de tocar diversos instrumentos, é capaz de realizar diferentes tarefas a partir da música e do contexto no qual está inserido. O educador musical multi-instrumentista desenvolve sua própria estratégia de trabalho, mas permitindo ser flexível para estar pronto a atuar em qualquer área que seja necessário. Contudo, irá propor uma maneira de atuação diferente aonde quer que ele trabalhe com música, e os espaços de atuação a esse perfil multi-instrumentista são múltiplos. Silva, 2019. No entanto, se pararmos para pensar, qual é o real alcance dessas práticas pedagógicas? Qual o tipo de aprendizado se tem nesse modelo de aprendizagem? Para se fazer música, necessariamente não devemos atender um repertório ou uma expectativa de um aluno a aprender um instrumento. Nem sempre ter uma boa performance apurada, o que chamamos de virtuosismo, com toda a técnica instrumental e domínio de leitura e escrita musical é essencial ou primordial quando falamos sobre educação musical. O simples fato e intenção de apenas fazer música é o que motiva o docente a se tornar um multi-instrumentista pela busca do que gosta e de como a sua prática vai torná-lo como tal. Ser um educador musical multi-instrumentista é se tornar um professor que atende muito além do tocar por uma técnica, mas por atender às suas próprias expectativas em relação ao criar, a construir e executar e apreciar música. Na sala de aula, o professor com habilidades multi-instrumentistas possivelmente será um professor com diversas possibilidades e disposto a buscar novos conhecimentos para assim explorar novas formas do fazer musical, objetivando alcançar os melhores resultados para seus alunos. Mas quais resultados nós, professores, queremos para os nossos alunos?
a educação musical vai muito além de ensinar um instrumento. A música ela é intrinsecamente boa para o entretenimento, mas ela é profunda e altamente eficiente na condução da expansão de possibilidades e potencialidades, onde se desenvolve, além da sua musicalidade, também o senso crítico, construção da autonomia e formação do caráter. Buman, 2020. Logo sabendo que a característica multi-instrumentista e das mais variadas formas de atuação do docente, entendemos a importância em se estudar mais a fundo esse perfil multi-instrumentista, já que a pesquisa anterior se mostrou favorável ao fato de ter essas possibilidades, essas habilidades de um perfil multi. Logo, os objetivos dessa pesquisa é avaliar como a formação superior pode fornecer um ambiente propício ao desenvolvimento desse perfil multi-instrumentista no fazer musical dos professores de música. Então, para alcançar esses resultados, iremos avaliar a matriz curricular do curso da licenciatura em música da UFRN, identificar uma abertura para o perfil multi-instrumentista, compreender como os alunos da licenciatura em música veem essa importância dessa característica na formação acadêmica para a atuação, como professores licenciados em música, e identificar as possibilidades em buscar novos meios para que se tenha um incentivo através de uma experiência científico-acadêmica. Sobre a metodologia, considerando sobre como construir todos os dados que buscam atender todas as informações que os objetivos específicos pedem, foi pensado como meio principal, segundo a classificação feita por Gil. Este trabalho é de natureza descritiva, pois pretende-se coletar dados, levantar questionários e identificar métodos que irão aderir para a conclusão dessa pesquisa. Sendo assim, este trabalho busca as respostas a partir da reflexão sobre as experiências vividas por seus colaboradores, entendendo que tal reflexão se dá num aprofundamento de leituras e discussões sobre o assunto. Para a construção de todos os dados, será iniciado uma pesquisa de campo, da matriz curricular do curso de licenciatura em música da Unidade Federal do Rio Grande do Norte, observando se há possibilidades de alunos com perfil multi-instrumentista se desenvolverem na prática essas áreas, proporcionando maior proveito de suas habilidades enquanto alunos de graduação. Então, partindo dessa pesquisa, desenvolver um questionário na plataforma digital Google Forms para uma pesquisa exploratória sobre o perfil dos licenciando em músicas pela UFRN, buscando compreender os pensamentos e intenções desses licenciandos acerca do perfil multi-instrumentista, visando sua atuação enquanto professores licenciados. Assim, buscar meios para que essas áreas possam ser incentivadas pela unidade formadora, proporcionando maior proveito das habilidades multi-instrumentistas, onde esses possam ser enaltecidos e considerados como professores multi-instrumentistas. Agora, partindo para as considerações finais, as reflexões acerca desse perfil, da necessidade multi-instrumentista do professor de música, a multiplicidade na formação desse profissional e de atuação deste músico problematizou, ao mesmo tempo propôs uma nova visão onde estabelece desafios ao licenciando e da instituição formadora desse professor. O desafio pelo novo, por estratégias inusitadas, imprevisíveis e momentâneas que se faz da educação musical algo muito além do que um treino de um instrumento. Ter o perfil multi-instrumentista é ser um músico que não pretende dar caráter virtuosístico à sua performance, mas que com essa prática, através da sua diversidade, possa atender às expectativas que lhe acompanharão durante toda a sua trajetória como professor de música. Ser um educador musical multi-instrumentista é se tornar um professor que atende muito além de tocar por uma técnica, mas por atender às suas próprias expectativas em relação ao criar, construir e a executar e apreciar música. E assim eu termino a minha apresentação. Muito obrigada a todos. E aqui são as referências.